Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma aula. Curiosamente, estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu perdi o arquivo da gravação passada. Ontem eu fui postar para vocês fazer o upload do vídeo e o arquivo estava corrompido. Então, estou fazendo a gravação aqui pela segunda vez, mas é legal que foi um bom teste na gravação anterior. Muito boa tarde a todos. Eu vou falar hoje sobre corrosão, sobre ensaios em corrosão. Espero que gostem da aula e que ela traga algumas informações adicionais para vocês. Bom, vamos começar aqui. Vou tirar minha cara feia da tela. Colocar aqui no cantinho. Bom, como eu tinha falado, né? Falamos hoje, a aula de hoje é sobre ensaios para monitoramento da corrosão. Basicamente, nós vamos falar aqui de alguns ensaios, não vamos falar de todos, não vou entrar num detalhamento técnico da execução do ensaio. A ideia dessa aula é passar para vocês um panorama geral de como os ensaios são conduzidos e para que vocês conheçam os principais ensaios nos materiais metálicos. Temos na corrosão atmosférica, a principal incidência de corrosão atmosférica nos materiais metálicos. A principal incidência de corrosão uniforme nos materiais metálicos é a corrosão atmosférica e o ensaio que mede a resistência dos materiais, a taxa de corrosão dos materiais, é normatizado. Então a gente tem algumas normas, temos ensaios que são considerados de exposição natural e temos ensaios que são considerados de exposição acelerada. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos. São ensaios muito utilizados para grande parte dos materiais metálicos, com ou sem revestimento, e ele vai basicamente simular ou expor naturalmente o material em estudo a uma atmosfera que normalmente não é uma atmosfera controlada. No ensaio de exposição natural é a própria atmosfera do ambiente. No ensaio acelerado, a gente tem uma simulação, uma atmosfera sintética que simula uma condição bastante grave dos materiais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então falando do ensaio de corrosão atmosférica, um ensaio não acelerado, a gente tem a norma brasileira, é a BNT-NBR 14643. Ela traz a classificação da corrosividade da atmosfera. Então é uma norma que vai medir, que vai dar um indicativo se aquela atmosfera ela é mais ou menos agressiva para aqueles materiais. E a gente tem a NBR 6210, que é a norma para a preparação do corpo de prova, para a limpeza para o material, para que ele possa ser submetido a um ensaio de corrosão. E a principal aqui, a 6209, é a norma em si de execução do ensaio de corrosão atmosférica para materiais metálicos. Então a gente vai passar rapidinho aqui sobre a 14643 e a 6209. Dentro dessas normas, né, como é padrão, a gente tem as normas que são auxiliares, as normas que são consideradas como referências para a execução dessas normas, e então a gente tem ali um desdobramento. Por exemplo, essa 6210, ela está contida dentro da 6209 como preparação do corpo de prova. Falando um pouquinho então sobre a 14643, aqui está a imagem do sítio, né, da BNT, do catálogo da BNT. Isso foi consultado agora em abril de 2021. A gente tem aqui um preço médio de R$ 91,90. É uma norma que vai determinar como classificar a atmosfera. Falando um pouquinho dessa norma, ela classifica a atmosfera basicamente com 3 parâmetros. Tempo de superfície úmida. Esse tempo de superfície úmida ele é uma medida de quanto tempo o material metálico fica com a superfície em contato direto com a água que seja condensado da umidade ou com umidade alta, na qual fica uma película, mesmo que não perceptível, mas existe uma película que o material ali, essa película, se comporta como se fosse um eletrólito líquido. Em umidades relativas muito baixas, isso não acontece, mas em umidade relativa do ar a partir de 60%, a gente já considera que existe uma película sobre a superfície e esse tempo de superfície úmida vai levar em consideração esse percentual ou esse tempo de horas por ano que o material fica úmido. Só para vocês terem uma ideia, é como se a gente estivesse falando de uma exposição numa floresta tropical, onde chove praticamente todo dia, e uma exposição num clima semiárido, por exemplo, o nordeste de Minas, que tem ali um clima mais seco, mais quente. Teor de cloretos. Cloreto ele é um dos principais ingredientes, uma das principais substâncias que ficam presentes na atmosfera, principalmente próximos do litoral, e esse cloreto ele aumenta muito a força do eletrólito. Então essa água, essa umidade, somada ao tempo que fica molhado, né, enquanto essa umidade estiver na superfície do material, a presença de cloreto torna esse
essa película úmida, né, essa película de água mais eletrolítica, gerando um ataque mais forte no material. E a taxa de sulfatação ela é tratada em termos de SO2, mede um cálculo de quanto de SO2 estaria sendo depositado na superfície do material, vindo de uma contaminação atmosférica muito comum em áreas industriais. O SO2 ele combina com a água, formando o ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, gerando aqui um abaixamento do pH, aumentando ainda a taxa de corrosão dos materiais. E ela contempla aqui os principais materiais usados na construção geral, construção de máquinas, construção civil. A gente tem ligas de aço, ela não trata de aço inoxidável, né, um caso específico para aço baixo carbono, aços microligados e aços ligados em geral, ligas de zinco, ligas de cobre e ligas de alumínio. E ao final da norma, ela traz 5 categorias de agressividade da atmosfera, que vai de C1 a uma corrosividade muito baixa, até C5, uma corrosividade da atmosfera muito alta. Bom, então ela vai trazer esses 3 parâmetros combinados para chegar na agressividade da atmosfera. O primeiro parâmetro, que é a umidade, é o tempo que a superfície fica muito úmida ou fica molhada. Isso em horas por ano ou em termos percentuais. A gente tem aqui a primeira categoria T1, que esse tempo de permanência vai ser abaixo de 10 horas por ano ou abaixo de 0,1%. O local onde isso acontece são microclimas internos com controle climático. Por exemplo, uma sala fechada com controle de temperatura e de umidade. Com umidade mais baixa, uma sala com um sistema de ar-condicionado efetivo o tempo todo. Depois aqui a categoria T2 vai ser um valor intermediário entre 10 horas e 250 horas, ou entre 0,1% até 3% de tempo de permanência da superfície molhada. Locais onde isso pode acontecer são microclimas internos, controle climático, exceto espaços internos sem ar-condicionado. Por exemplo, essa variação de T1 e T2 vai depender do tipo de controle que tem. Existem controles onde a umidade do ar é bem mais baixa. Por exemplo, uma biblioteca tem um sistema de controle para evitar mofo, evitar proliferação de micro-organismos, temperatura e umidade são mais baixas. Locais sem ar-condicionado e climas úmidos, aí isso não vai acontecer, né? Então aqui é uma exceção a esses microclimas. Já uma T3, que vai variar até 2.500 horas ou até 30% de permanência, já são condições bem mais agressivas para os materiais, são consideradas atmosferas externas, locais não fechados, locais abertos, que a umidade do ar, a umidade relativa do ar vai ser predominante na umidade daquele microclima. Locais um pouco mais secos, frios, mais ou menos temperados, né? Alguns galpões ventilados, mas sem controle climático. Já o T4, até 5.500 horas, já são consideradas as atmosferas externas em geral, exceto o clima seco, né? Então a gente está tirando aqui climas desérticos, climas árticos, e a grande maioria das atmosferas externas vai ser classificada aqui como T4, e os lugares com categoria T5 já são climas bastante úmidos, locais onde tem uma incidência pluviométrica bastante elevada ou próximo de grandes lagos, onde a umidade relativa do ar é sempre mais alta, e a gente vai considerar o tempo de superfície úmida acima de 60% do tempo ele vai estar úmido. Esse valor tem uma relação direta com a umidade relativa do ar, então existe uma norma própria para calcular esses valores. Essa norma aqui ela já traz o resultado dessa classificação, mas tem uma norma, uma NBR, que indica como fazer essa classificação, como fazer essa medida. Tem a ver com a temperatura, tem a ver com a umidade relativa do ar. A outra categoria, a outra classificação que a norma leva em consideração é a taxa de deposição de SO2, que também pode ser tratada como percentual, né, como concentração de SO2 em microgramas por metro cúbico. Aqui a taxa de deposição leva em consideração uma área, seria uma taxa de miligrama por metro quadrado por dia, uma taxa em função do tempo. A norma própria para fazer esse ensaio é especificada na NBR 96921, então aqui mostra como fazer todo esse cálculo, como fazer toda essa medida, e o resultado dessa medida é categorizado nessa norma como A0, A1, A2 e A3. Então, lembrando aqui que essa categoria vai crescer, assim como a classificação para o tempo de umidade, ela é crescente em termos de agressividade. Tem alguns outros detalhes aqui a respeito da execução do ensaio, alguns casos específicos de como chegar nesses resultados. Bom, vamos falar aqui em termos de taxa de deposição. A categoria A0 é abaixo de 10 mg por metro quadrado por dia, entre 10 e 35, categoria 1, entre 35 e 80, categoria 2, e entre 80 a 200, categoria A3. Acima desse valor,
essa norma não é considerada, seriam outros tipos de classificação. Então ela vai considerar a agressividade até um valor máximo aqui de 200 mg por metro quadrado por dia, beleza? Bom, então, só lembrando que a gente já falou de tempo de permanência da superfície úmida e agora aqui a categoria a concentração ou taxa de deposição de sulfatos. Não é exatamente o SO2 que somente é levado em consideração. Outros produtos contendo enxofre, como sulfatos, como outros sais, são considerados nessa norma e são traduzidos como se fosse a presença ou a deposição de SO2, tá bom? Nessa NBR aqui ela explica tudo, essa 6921 explica toda essa consideração, todo esse detalhamento. O terceiro termo, né, a categoria B, já tem a ver com deposição de cloreto. Leva em consideração a presença ou ausência de cloreto na atmosfera e o quanto que isso deposita na superfície do material. Existem também a norma 6211, que determina como fazer essa medida, e essa daqui ela já usa esse resultado da medida para fazer a classificação da atmosfera. É crescente de B0 até B3, assim como o sulfato que vai de A0 até A3. Em termos de miligrama por metro quadrado por dia, 3 miligramas por dia abaixo é considerado B0, crescente até 1.500 miligramas por metro quadrado por dia, com a categoria B3. Bom, o resultado disso é uma matriz onde todas essas classificações são consideradas. Então a gente tem aqui a presença... Peraí, meu mouse está falhando. A gente tem aqui a categoria do tempo de permanência molhado, tempo de permanência úmido, a gente tem aqui T1, T2, T3, T4 e T5, sendo crescente nesse sentido. Essa primeira parte da tabela aqui é para aço carbono. A categoria A0 até A3, que é para sulfatos, então ela é colocada na coluna aqui da matriz. E a gente tem aqui na linha de baixo a questão do cloreto. Então a associação de T1 com B0 com A1 dá uma agressividade da atmosfera igual a 1. Se a gente for para valores mais extremos, T4, que já é climas mais úmidos, com B3, vamos pegar aqui cloreto em valores mais altos, por exemplo, próximo do litoral. Com sulfatos também aqui como A3, a gente vai chegar numa categoria de corrosividade 5, lembrando que a corrosividade 5 da atmosfera é muito agressiva. Então ela traz essa matriz de correlação entre tempo de permanência molhado, entre sulfatos e cloretos. Quanto maior o teor de cloretos, mais agressivo. Quanto maior o teor de sulfatos, mais agressivo. Quanto maior o tempo de permanência da superfície úmida, mais agressivo. E ela traz essa combinação para aço carbono, para ligas de cobre e zinco e para alumínio. Dá uma pequena diferença, mas a tendência é sempre a mesma. Quanto maior for a combinação dos três fatores, maior vai ser a agressividade da atmosfera. Aqui essa tabela que traz a norma, ela já expressa esses valores de corrosividade em termos de taxa de corrosão. Então a gente tem aqui, por exemplo, aço carbono com um valor para a categoria C1, um valor abaixo de 10 gramas por metro quadrado por ano, isso em termos de variação de massa. Pode ser também em miligrama por decímetro quadrado, na mesma, só uma conversão direta, ou em taxa de corrosão em termos de perda de espessura ou profundidade que o metal se corrói, em micrômetros por ano. Isso para aço carbono, para zinco, para cobre e para alumínio. Vocês podem observar que uma agressividade C1, que é muito baixa, para alumínio é desprezível, não tem nem como a gente calcular a taxa de corrosão nesse caso. No outro extremo, a corrosividade 5, a gente já tem aqui uma quantidade de material corroído em gramas por metro quadrado por ano, até 1.500, cadê meu mouse? O mouse sumiu, está dando mau contato. Só um minuto. Então a categoria 5, a gente tem aqui valores de até 1.500 gramas por metro quadrado por ano, de 1,5 kg, né, por metro quadrado de área exposta por ano, ou em termos de espessura até 200 micrômetros de profundidade de variação de espessura por ano. É uma agressividade bastante acentuada para material de baixo carbono, e o alumínio aqui, que apresenta uma taxa de corrosão menor que o aço, menor que o zinco, menor que o cobre, mas ele já apresenta valores bem mais expressivos de 0,27 gramas por decímetro quadrado por ano. Lembrando que o alumínio ele é um material que tem uma resistência muito grande à corrosão atmosférica. Mas como ele faz parte dos 4 principais ligas utilizadas na engenharia, a gente considera ele aqui nessa norma também.
Uma outra forma também bastante comum de expressar esses resultados é essa tabela que traz o resumo de todas as tabelas que eu apresentei até agora. Essa aqui é para aço carbono. Então a gente tem aqui no canto superior esquerdo a taxa de corrosão e a categoria. A gente já consegue ver a categoria C1 até a C5, categoria de 1 a 5 com a variação de massa, variação de espessura. Aqui a gente tem a tempo de permanência molhado. Vocês podem observar que eles consideram um cálculo com umidade relativa do ar a partir de 80% e temperatura maior que 0 graus Celsius, para poder chegar nesse valor de horas por ano, ou em termos percentuais, e ele já traz um resumo dos principais locais, o que representam essa categoria. Traz a salinidade em relação aqui à deposição de cloretos, então a gente tem aqui de B0, B1 até B3, e traz aqui a concentração, né, a taxa de deposição de sulfatos, traduzidas como poluição pelo SO2. Então a gente tem a categoria de A1, A0 até A3, e aqui a matriz de combinação. É exatamente a mesma coisa que a tabela que eu tinha mostrado para vocês, com o detalhe que aqui ele traz todo o detalhamento a respeito de cada uma característica, detalhamento da categoria da agressividade, dos climas e da questão do cloreto e a questão do enxofre, tá bom? Essa tabela é bastante útil para o dia a dia, porque é uma folha, né? Uma única tabela para aço carbono, uma outra tabela para zinco, uma outra tabela para ligas de cobre, uma outra para alumínio, e ela é de fácil consulta, a gente consegue perceber aqui todas as informações necessárias numa única folha, numa única tela. Falando um pouquinho da 6209, que é um ensaio de materiais metálicos não acelerados, né? A gente falou da classificação da atmosfera e agora de como fazer um ensaio de corrosão em um material metálico exposto a uma determinada atmosfera. Essa norma ela tem um custo de R$ 62,80, está na versão atual, como eu comentei com vocês, né? Estamos em abril de 2021. Ela tem um objetivo de estabelecer o procedimento para um ensaio não acelerado em materiais metálicos, obviamente sujeito à corrosão atmosférica, a céu aberto, então é um ensaio de exposição natural, que pode medir material tanto revestido quanto não revestido. E a atmosfera ela não é controlada, ela é monitorada. A atmosfera ela é exatamente o que ela é naquela região. Então a gente pode ter um painel de exposição à atmosfera marinha na beira da praia, um painel de exposição por uma atmosfera com alta atividade industrial próxima de uma zona industrial bastante relevante. Esse ensaio ele é feito na própria atmosfera, é um ensaio de exposição natural. Basicamente, essa norma prevê a confecção do corpo de prova no formato retangular, são chapas retangulares que são colocadas num painel. Esse painel tem uma inclinação de 30 graus, fica com uma certa elevação do solo para evitar contaminação, respingo de sujeira do solo quando chove, evitar formação de poças de água quando chove, e que isso pode molhar o material, pode trazer um depósito de sujeira no material. Isso fica com essa certa elevação. É muito comum colocar isso também, às vezes, no topo de edifícios, em locais mais elevados. Tá? A norma não exige isso, mas é uma prática que em alguns lugares isso acontece. Bom, essa inclinação de 30 graus e a face aqui está pintadinha de vermelho, esse corpo de prova retangular pintado de vermelho, representando aqui o posicionamento do corpo de prova nessa grade. Esse corpo de prova, essa face de teste, ela fica voltada para o norte geográfico, de forma que quando o Sol passar de leste a oeste, ele não vai gerar uma sombra sobre o corpo de prova, né? Se ele estivesse passando no mesmo sentido de exposição da grade, ele poderia gerar uma sombra aqui a partir de um certo horário, a partir de 2, 3 da tarde. Com essa exposição, ele vai estar sempre voltado a face para a insolação, que pode trazer uma variação da taxa de corrosão, principalmente em material revestido. A radiação ultravioleta pode danificar o revestimento do material. Basicamente, ela leva em consideração como monitoramento, tá? Não é como controle. A temperatura ambiente, umidade relativa do ar, o índice pluviométrico, ventos, presença de partículas, né? Taxa de deposição de partículas sólidas, deposição de cloretos e deposição de sulfetos e nitretos. É uma norma muito simples, ela basicamente é isso, é uma exposição desse corpo de prova, ela prevê a fixação do corpo de prova com componentes não metálicos e não elastoméricos para evitar a formação aqui de pilha galvânica ou outro tipo de corrosão. E o ensaio ele é considerado ele é monitorado através de uma variação de massa. A massa do material pode crescer, pode diminuir de acordo com cada tipo de material.
Por exemplo, material que gera um produto de corrosão um pouco aderente, a gente mede com a variação de massa negativa. Esse produto de corrosão ele é retirado da superfície quando faz o ensaio. A peça ela é pesada antes e registrado, depois é pesado depois de um certo tempo, e essa variação de massa é contabilizada. Para a grande maioria dos materiais é comum fazer o ensaio com variação de massa positiva, porque o produto de corrosão fica aderente, simplesmente a sujeira, particulado, cocô de pombo, qualquer sujeira que estiver na superfície é retirado e é feita a variação de massa. Como o produto está aderido, a incorporação de oxigênio aumenta a massa desse material. Aqui são fotografias reais desses painéis de exposição. Aqui na parte inferior vocês podem observar que já existem evidências de corrosão ferrosa nesses corpos de prova. Essa coloração castanho avermelhada é característico da corrosão de ligas ferrosas. E aqui alguns corpos de prova que ainda não sofreram corrosão, pode ser que estejam revestidos, podem ser que ainda não deu tempo necessário para que eles sofram o processo corrosivo. Então são exposições em diversos locais. O que a gente pode observar aqui é que o local é cercado para evitar contaminação externa, evitar que as pessoas possam tocar no corpo de prova. A vegetação ela é controlada para não crescer mato e gerar uma sombra e atrapalhar o ensaio. Enfim, todos esses cuidados são recomendados em normas. Essa aqui é uma exposição próxima do litoral. A gente pode ver aqui, essa aqui é uma estação chamada de Restinga da Marambaia. É do IPT. Não sei se isso aqui é o nome de uma praia ou se é o nome da estação. Realmente não conheço esse local. Mas o IPT é paulista, né? Então é um instituto lá em São Paulo e provavelmente isso aqui é o litoral paulista. Aqui vocês podem observar que existem aqui a fixação dos corpos de prova, são peças cerâmicas, nesse caso, presas com um parafuso, de forma que o corpo de prova fica fixo, ele não vai cair, não vai sofrer aqui nenhum tipo de corrosão por associação de dois metais, e ele está completamente isolado da superfície da grade e isolado entre o corpo de prova e os outros materiais. Então ele fica praticamente aqui suspenso por esses 4 pontos. Essa estação aqui de trás, né, essa grade de trás, ela é feita em tubos de PVC e também tem aqui já o local de fixação dos corpos de prova. A norma prevê essa construção em material resistente à corrosão. Pode ser tubo de PVC, pode ser armação metálica pintada, pode ser de madeira, enfim, desde que não seja um material que apresente uma taxa de corrosão muito alta, é um candidato para que seja construída essa grade. É relativamente simples essa exposição, mas é um ensaio muito demorado. Os ensaios eles são medidos a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos, e depois de 2 anos essa medição ela é em intervalos cada vez maiores. E como eu já te mencionei, é feita uma análise da massa anterior ao ensaio e uma massa posterior ao tempo de exposição. Essa estação aqui também do IPT já é no canal de São Sebastião, próximo ali de Ilhabela, próximo de Santos. É uma estação que ela é embarcada, né? Uma estação que fica fica no mar. Ele não entra em contato direto com a água salgada, mas entra em contato com a maresia. Esse ensaio, nessas condições, que produz a resistência à corrosão dos materiais que são usados na construção de navios, na construção de plataformas que ficam o tempo todo embarcadas, o tempo todo no mar, né? Diferente do que fica no litoral, onde a incidência da maresia é um pouquinho menor. Aqui a gente tem uma taxa de corrosão um pouco mais intensa nos materiais. Vocês podem observar que é uma estação assim como a outra, fica suspenso, exposição dos corpos de prova para o norte geográfico e os materiais são ensaiados ao longo do tempo. Esse aqui seria um resultado de uma variação de massa positiva. Desculpa, né? Na verdade, esse aqui é uma variação de espessura. É uma redução da espessura. Lembrando que uma superfície exposta, a variação de massa é proporcional à variação de espessura, porque a gente está falando ali de uma reação química, basta conhecer a estequiometria da reação, massa e espessura são proporcionais. A gente está falando ali de massa, a espessura é um dos integrantes do volume. Se a gente pegar a área da base vezes a altura seria espessura. Isso seria o volume, densidade e massa se relacionam. Então a gente consegue facilmente transcrever um resultado em variação de massa como variação de espessura e vice-versa. A gente tem aqui ligas de aço carbono, ligas de cobre e uma liga específica de aço carbono que chama Corten. Eu comentei com vocês em algumas aulas anteriores sobre esse aço. Esse também é um aço chamado de aço patinável. Esse aço ele não é um aço inox, mas ele não é também um aço carbono comum. Ele tem alguns elementos de liga que aumenta a resistência à corrosão dele. Ele foi inicialmente desenvolvido para a indústria ferroviária, para aumentar o tempo de vida dos vagões, mas como ele apresenta uma estabilização muito rápida da taxa de corrosão, se a gente observar aqui
com 3 anos, a gente praticamente tem a taxa de corrosão já estabilizada, próxima aqui de 50 micrômetros, comparado com o aço carbono, que já vai chegar aqui na casa dos 150 e que ainda está longe de estabilizar, esse aço ele apresenta uma redução da taxa de corrosão e uma estabilização dessa taxa com poucos anos. Essa variação de espessura ela é incluída no projeto como uma espessura que vai ser perdida e basta dimensionar corretamente o projeto que essa variação aqui de 50 microns não vai fazer diferença no tempo de vida útil. Se a gente comparar 3 anos com 16 anos, a variação de espessura é praticamente a mesma, então é um aço que se estabiliza ao longo do tempo. Como ele apresenta uma coloração castanha avermelhada e o produto de corrosão não fica soltando, não é aquela ferrugem tradicional que a gente vê no aço carbono, que vai soltando, que é muito porosa, ele também é usado hoje em dia muito na arquitetura, como efeito estético, aquela cor característica de corrosão, usada em painéis de acabamento e até em algumas situações estruturais esse aço é utilizado sem revestimento e fica com essa cor de corrosão mesmo, com duração de vários anos de tempo de vida do produto. As ligas de cobre aqui ficam no meio do caminho entre esses dois, né? A gente pode ver que o cobre ele estabiliza, mas nem tanto, bem menos intenso a taxa de corrosão do que o aço carbono, mas comparado com o Corten, é o Corten que ganha. Se a gente fosse comparar o aço inox estaria aqui embaixo quase zero. Ele com poucos minutos de exposição ele já consegue praticamente zerar a taxa de corrosão do material. Bom, falando um pouquinho de ensaio acelerado, já que o ensaio de exposição natural ele demora 6 meses para ter o primeiro resultado, demora 2, 3, 5 anos para ter um resultado de um material, esses ensaios acelerados, em alguns dias, em algumas semanas, a gente já consegue ter um valor comparativo. Como ele é um ensaio acelerado, ele não tem uma correlação direta com o ensaio de exposição natural. O clima, né, o ambiente que é gerado nesse ensaio acelerado, ele é muito mais intenso. Dá para a gente ter uma ideia, mas não é uma correlação direta. Por exemplo, 1 hora no ensaio acelerado corresponde a 1 ano no ensaio não acelerado. Essa correlação não é direta. Mas a gente tem na prática que um projeto, por exemplo, com 10 anos de vida, ele tem um certo comportamento na prática, que no ensaio acelerado vai ser aproximadamente 24 horas. Só um exemplo, tá? Eu estou usando valores fictícios. Essa relação ela não é feita de uma forma direta dessa forma. Bom, a norma NBR 8094, ela fala desse ensaio acelerado, material metálico revestido e não revestido. É um ensaio conhecido como ensaio de nevossalina, ou de salt spray, que seria o nome em inglês de nevossalina. Ela traz aqui 2 referências da STM, para completar essa norma de como construir o aparato, de como fazer a avaliação dos painéis pintados. E existe uma norma americana, a G85, que seria uma modificação da norma de salt spray para materiais em geral. Vou falar um pouquinho da NBR, que é a nossa referência aqui no Brasil. Daqui a norma, a NBR 89, versão um pouquinho antiga, né, de 83, mas é a versão atual. Atualmente está em revisão, mas sem data prevista para finalizar. Basicamente, essa norma prevê uma câmara com um dimensionamento interno mínimo de 0,4 metro cúbico. Na prática, esse dimensionamento aqui é um pouco superior a isso, são câmeras com uma capacidade ali de vou chutar aqui, uns 200 a 300 litros. Ela tem um reservatório de solução salina, a NaCl a 5%, ar comprimido, pulverizador, suporte para o escopo de prova e um sistema de controle de temperatura a 35 graus. Então, essa solução de NaCl 5% ela é succionada através de um caninho, através de uma tubulação. Aqui mostra esse circuito em azul, mostrando aqui o circuito desse fluido. Depois ele é misturado com ar comprimido, tem aqui de vermelho, né, uma entradazinha de ar comprimido. Ele passa nesse desenho aqui por um sistema para umidificar esse ar comprimido, para não ficar um ar muito seco, para tirar óleo, essas coisas todas. Tem filtro de óleo na linha para não contaminar os copos de prova. E depois esse ar comprimido, ele é misturado com essa solução e esses dois passam por um orifício bem pequenininho, formando uma névoa. Sabe aquela fumaça branca que a gente vê em cachoeira ou próximo do mar, quando o mar está muito agitado, que a onda bate muito e sobe uma fumaça branca? Essa é uma névoa, na verdade são partículas de água em suspensão que não se aglomeram com facilidade, não é uma chuva, né? É uma névoa mesmo. E como ela é composta de NaCl 5%, é considerada névoa salina. Esse spray ele gera essa névoa dentro da câmera
E os cubos de prova que estão posicionados aqui numa região que não goteja, não tem o gotejamento, condensação direta dessa névoa, ele fica exposto a uma condensação na superfície, mas não é um gotejamento, e ele fica exposto aqui numa angulação típica de 30 graus. Varia um pouquinho mas de caso a caso, mas a angulação mais utilizada é 30 graus. Aqui dentro fica 35 graus Celsius de temperatura para poder acelerar o processo, e os cubos de prova são testados dessa forma. Então, é basicamente uma câmara contendo uma solução salina na forma de névoa. Tem um circuitozinho em amarelo nesse ensaio que ele pode ser adaptado para uma atmosfera que simula uma atmosfera contaminada também, além da presença da salinidade. Por exemplo, a gente pode usar o gás SO2, monitorar, tem um fluxímetro aqui mostrando o controle de quantidade de entrada de gás, e esse SO2 ele entra aqui na atmosfera, ele entra em contato com a água, forma ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, e isso gera uma redução do pH. Então é uma variação da névoa salina, a névoa salina com presença de SO2. Tem também com presença de ácido acético e algumas outras variações para aumentar mais ainda a taxa de corrosão, simulando uma atmosfera contaminada com gases de poluição industrial e chuva ácida. Aqui uma fotografia, né, uma câmera que acabou de ser aberta, vocês podem observar aqui essa névoa branca, que é o que eu estava explicando para vocês, e aqui a gente vê os cubos de prova posicionados ao ensaio. Esse tipo de ensaio ele não pode ser aberto o tempo todo, porque cada vez que a câmera é aberta, essa névoa se perde, então a gente muda o clima e começa a ter uma variação muito relevante sobre o ensaio. É recomendado pelo menos 24 horas sem abertura da câmera. Esses ensaios eles normalmente são medidos a cada 24 horas. E para você abrir, para tirar o corpo de prova, para poder fazer as medidas, para retornar o corpo de prova, para fechar a câmera, você vai perder ele em 1, 2 horas. Não é simplesmente abrir e fechar rapidinho e olhar o que aconteceu. Boa parte dos materiais eles são expostos por 2 dias, por 3 dias, e a câmera ela é aberta a cada 2, a cada 3, a cada 1 vez por semana. Então são ensaios que tentam manter esse controle mais preciso, manter esse microclima que é gerado, né, com um controle maior de homogeneidade. Aqui eu trouxe alguns exemplos de resultado desse ensaio. A gente vê nessa fotografia aqui à esquerda um corpo de prova sem pintura, a gente chama de uma chapa nua, né, sem revestimento, sem nenhuma pintura. Ele provavelmente tinha um protetivo temporário, um óleo protetor aqui, que na prática dura de 2 a 3 meses de armazenamento, de manufatura. E esse óleo aqui na câmara salina, com poucas horas, com 12 horas, com 24 horas, ele já perde a eficiência protetora e a gente começa a observar a corrosão vermelha. A corrosão vermelha é característico da corrosão de ligas ferrosas. Então, nesse caso aqui, a gente estaria medindo a característica, né, a capacidade que esse protetivo temporário teria sobre a chapa. Se a gente for pensar um óleo muito sem vergonha, ele ia sair com muita facilidade e a corrosão vermelha ia aparecer com poucas horas. Um óleo protetivo com a qualidade maior, mais duradouro, a gente teria mais horas de duração à névoa salina. As outras imagens é um caso que eu peguei na internet, é uma tinta comercial chamada de Going Water. Não me recordo a constituição da tinta, eu lembro que eu peguei só mesmo pela imagem. A gente tem um comparativo de um corpo de prova revestido com esse produto, que não sofreu corrosão nem branca nem vermelha durante o período de ensaio, comparativamente com um outro revestimento, provavelmente de um concorrente, onde já apareceu corrosão branca no mesmo tempo de ensaio. A corrosão branca ela é característica de sais óxidos, né, ou sais de alumínio ou zinco. Alumínio e zinco gera uma corrosão branca, e alumínio e zinco é muito comum como revestimento de chapas, principalmente o zinco como revestimento, e alumínio e zinco como ou partícula metálica ou até mesmo como óxido na composição da tinta, para aumentar a resistência da tinta, gerando ali uma barreira física mais efetiva e gerando até mesmo uma proteção catódica galvânica causada pelo alumínio e pelo zinco sobre a chapa de aço. Então essa corrosão branca ela já indica que os ingredientes da tinta ou do revestimento já começaram a ser atacados. Os 2 pontos de controle dessa norma é o tempo para o aparecimento da corrosão branca e o tempo para o aparecimento da corrosão vermelha. São os 2 pontos de controle que a gente tem para esse tipo de ensaio. Nessa outra imagem a gente está vendo aqui um parafuso que foi exposto a esse ensaio, mostrando já a corrosão vermelha desse parafuso, né? Além da corrosão branca que a gente pode observar na cabeça do parafuso, em algumas regiões do parafuso, a gente tem nos pontos mais críticos, principalmente pontos de quina, a corrosão vermelha.
Então aqui já seria um resultado onde a gente já tomaria nota de tempo. A partir do momento que a corrosão vermelha aparece, significa que a proteção do revestimento já não é mais efetiva. Então, se a gente monitora a cada 24 horas, a gente teria ali, vamos supor, 5 dias de exposição. Com esse tempo, a gente teria a resistência do revestimento. A partir do momento que a corrosão vermelha aparece, já indica a corrosão da estrutura. O ensaio hoje ele não é muito utilizado para medir taxa de corrosão de ligas ferrosas sem revestimento. Ele é muito usado para medir o tempo de vida, né, o tempo de resistência do revestimento. A indústria de proteção contra a corrosão usa esse ensaio para mostrar que o revestimento tem uma certa qualidade, porque liga de aço carbono a gente já sabe que a resistência à corrosão é baixa mesmo e não faz muito sentido medir a taxa de corrosão acelerada no ensaio de Nevasalina. Faz muito mais sentido medir a qualidade do revestimento ou o tempo de durabilidade que o revestimento vai gerar no produto. Aqui do lado a gente tem também 2 copos de prova, né? São copos de prova na forma de chapas retangulares, onde a gente tem aqui a corrosão vermelha e temos aqui a corrosão branca, como eu já expliquei para vocês. Essa tabela eu peguei de um site chamado Indufix, onde é uma empresa que produz revestimentos de zinco para diversos componentes, como parafusos, roelas, chapas, etc. A gente tem 3 tipos de revestimento que eu estou mostrando aqui para vocês: o zinco branco, o zinco amarelo e o zinco preto. Varia um pouco a composição, varia a forma de deposição entre eles, mas essas colorações geram efeitos estéticos que muitas vezes são necessários. Por exemplo, a indústria de eletroeletrônicos, computador, câmera fotográfica, celular, usa muito esse zincado preto para parafusos visíveis, né? Se vocês olharem o lado de baixo do computador de vocês, do teclado, tem sempre ali um parafusinho que ele é da mesma cor do teclado, que é preto. Esse zincado preto ele é muito usado para isso. A espessura aqui é uma camada mínima de 3 a 8 microns, de 8 a 12, de 12 a 17. Aqui a gente está aumentando a espessura do revestimento, a quantidade de zinco efetivamente presente sobre uma chapa de aço. E o tempo de exposição à Nevasalina para o aparecimento da corrosão branca, para o aparecimento da corrosão vermelha. Então vamos pegar aqui o zincado preto. Com 48 horas ele aparece a corrosão branca, já do zinco se oxidando frente ao meio, e 96 horas para o aparecimento da corrosão vermelha. Significa que durante as primeiras 96 horas de ensaio, o zinco gerou proteção catódica do aço. Ele foi consumindo, evidentemente, ele sofre corrosão no meio, uma taxa de corrosão bem mais lenta que a corrosão do aço, e ele vai se consumindo, e a partir do momento que ele deixa de atuar, deixa de estar presente na superfície, deixa de atuar como proteção catódica, por uma baixa quantidade de zinco, já gerando uma baixa densidade corrente de proteção, ele permite a corrosão do material ferroso, que aparece como focos de corrosão vermelha. Então, para esse zincado amarelo e para esse zincado preto com espessura de até 8 micros, o tempo de exposição de resistência à Nevasalina para corrosão vermelha é de 96 horas. Se a gente for para uma camada mais espessa, o tempo é maior, porque eu tenho mais zinco, tenho mais camada de zinco, uma espessura maior, a taxa de corrosão é basicamente a mesma, mas até chegar no revestimento base, o tempo de ensaio é maior. Para a corrosão vermelha, para a corrosão branca, o tempo é o mesmo, porque é o tempo necessário para que o zinco comece a corroer. Não importa a espessura, é o zinco da superfície que vai começar a sofrer corrosão e deixar o produto de corrosão visível. O tempo para a corrosão branca depende da composição química e o tempo para a corrosão vermelha depende da espessura, inclusive da composição química, obviamente, e da espessura também. Se vocês quiserem depois pegar esse site e dar mais uma lida sobre esse material, é só mesmo um resultado comparativo. O resultado desse ensaio é expresso em horas. É horas de resistência à corrosão branca e horas de resistência à corrosão vermelha para revestimentos de uma forma geral. Para materiais que são revestidos com material cerâmico ou material polimérico, que não vai apresentar taxa de corrosão mesmo na Nevasalina, a gente avalia o comportamento desse sistema protetivo frente a defeitos. Por exemplo, uma chapa pintada hoje com revestimento de boa qualidade, uma tinta epóxi, por exemplo, ele vai ficar anos na Nevasalina e não vai gerar corrosão porque a tinta epóxi ela tem uma resistência química ao meio salino muito acentuada. Ou a gente modifica o meio inserindo SO2, inserindo ácido acético, para que isso gere um ataque químico no revestimento, ou a gente avalia o comportamento frente a um defeito, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui a gente tem uma chapa revestida com esse produto, sem risco, e aqui com risco. Esse risco ele danifica o revestimento e depois a gente avalia como que
o sistema de proteção frente a um defeito atua no sistema, atua como proteção. Então a gente tem aqui uma série comparativa, eu peguei isso aqui desse artigo, se alguém quiser dar uma lida um pouco mais, mas ele explica como foi feito o ensaio, como foi feito o revestimento, mas é um revestimento que, na presença de defeitos, ele pode ou não ser mais eficiente ou menos eficiente. Esse outro slide mostra a corrosão filiforme, que eu já expliquei para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, 15 dias de exposição, 30 dias e 70 dias. Vocês podem observar que existe um defeito, um risco feito no revestimento. Aqui já é a chapa sem o revestimento, né, ou depois do revestimento ser removido. Vocês podem observar que a partir desse risco já começam a aparecer filamentos e eles vão aumentando com o aumento do tempo de exposição. Esse aqui seria um resultado bem mais representativo. A corrosão filiforme aconteceu aqui sob o revestimento a partir de um defeito. Isso é muito útil para a indústria da mobilidade, né? Caminhão, ônibus, trator, automóveis. Os revestimentos eles estão sujeitos a danos e é interessante que esse sistema de proteção contra a corrosão seja também resistente, por exemplo, à corrosão filiforme. É muito comum a gente ver geladeira antiga na casa dos avós, lá no sítio, lá na roça, aquelas geladeiras mais antigas, que elas, a partir de um defeito, a partir da borda, a partir do pé ali da geladeira ou a partir de um arranhado, começar a gerar uma corrosão subsuperficial debaixo da camada de tinta, e quando a gente aperta o dedo em cima daquelas bolhazinhas que aparecem, a tinta solta e lá por baixo está um processo corrosivo. Hoje em dia, os sistemas para a indústria da linha branca, eletrônicos, a indústria da mobilidade, são sistemas multicamadas. Tem uma chapa de aço revestida com zinco, com fosfato, com primer, com várias camadas de tinta, com a tinta colorida, com um verniz, sendo que uma das tintas mais resistentes à corrosão utilizada ali na base desse sistema é uma tinta epóxi aplicada catodicamente, né? Ela vem logo acima ali do fosfato. Essa tinta catódica, essa tinta epóxi, ela tem uma resistência química, uma inércia química muito grande e o revestimento epóxi é muito duro. Então ele impede essa propagação, ele impede esses mecanismos todos de corrosão filiforme. Ele apresenta um resultado bastante positivo. Seria similar ao que a gente está vendo aqui nessa imagem. Essa chapa pintada foi feito um dano com estilete. Esse dano ele tem que atingir o metal base, então ele é feito um dano bastante representativo, bastante intenso no revestimento. E depois da exposição, vocês podem observar que não há aqui uma propagação da corrosão. Tirando a região do dano, o restante não sofreu corrosão. Já essa imagem aqui do lado esquerdo, vocês podem observar que a partir do dano a tinta está toda craquelenta, porosa, está parecendo que ela está até estufada. Isso já indica que esse sistema não é resistente, tão resistente quanto ao de cá, quando na presença de um dano no seu revestimento. Então esses ensaios eles são modificados para poder mostrar esse tipo de comportamento do material. Falando um pouquinho agora de corrosão localizada, né? A gente falou já das principais características da corrosão generalizada, a corrosão atmosférica, os ensaios para monitorar esse tipo de corrosão. Vamos entrar aqui em alguns detalhes sobre corrosão localizada. O primeiro que a gente vai falar é a corrosão por pitch. Temos a norma STM G48, onde tem aqui o procedimento padrão, né, o ensaio padrão para avaliar a corrosão por pitch, a corrosão por fresta, né, essa Crafts Corrosion é a corrosão intersticial. Uma norma específica para avaliar o pitch, uma norma sobre variações no ensaio de salt spray. É possível analisar a corrosão por pitch num ensaio acelerado de atmosfera acelerada, como é o de salt spray, ou um ensaio de imersão uma solução salina, que é o mais comum para avaliar a corrosão por pitch, né? Essa norma 48 ela traz aqui uma solução de cloreto de ferro, então um ensaio de imersão no cloreto de ferro para que o cloreto atue danificando o pitch, né? Lembra que a gente explicou sobre o mecanismo de corrosão por pitch, envolve o dano na camada, e a gente tem esse ensaio específico para aço inox. Então, um ensaio de revestimento um ensaio de corrosão por pitch em aço inox através da imersão em cloreto de ferro. Bom, essa norma está aqui, a cara do site da STM, né, a STM G48. Lembrando que a gente tem como acessar a norma, a gente, professor, servidor ou aluno da instituição, tem como entrar na biblioteca universitária, lá tem o passo a passo para acessar normas ABNT. A instituição ela tem ela assina um acordo, né, ela paga um valor anual para a NBR para
a BNT para ter acesso a algumas normas, é como um contrato de uso de acesso a essas normas, e os alunos, os professores, a gente tem acesso a essas normas. Não são todas as normas, mas tem algumas. Essas de corrosão, por exemplo, a gente não tem lá. Mas já foi solicitada a compra, vai depender agora a questão de verba. Em relação à norma da STM, pelo periódico CAPES, se a gente entrar no periódico CAPES, fizer uma busca por base de dados, ele tem, na letra A, tem a base de dados a STM Internacional, onde a gente tem acesso a praticamente todas as normas da STM. Então essa G48, todas as que eu estou mostrando aqui a STM, tem como vocês acessarem. Depois, se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, mandar um e-mail, eu consigo passar para vocês o passo a passo, mas é bem simples. Periódico CAPES, logar no menu de Comunidade Acadêmica Federada, né, com o usuário e senha de vocês, no mesmo usuário e senha do sistema acadêmico, do SIGA, e vocês conseguem acessar a base de dados da STM Internacional. Bom, aqui só mesmo falando da norma, né, da STM G48, como eu já tinha falado, aço inox e ligas associadas, aço inox e ligas parecidas com aço inox, com ensaio de imersão em cloreto de ferro. Basicamente, essa norma ela traz um ensaio de imersão em solução de cloreto de ferro 6%. É um ensaio, vamos dizer assim, não é acelerado, mas também não é um ensaio muito demorado. Com alguns dias, essa norma ela prevê um tempo de exposição de 72 horas. Para corrosão é um tempo relativamente curto, né? Se a gente for pensar para meios atmosféricos não acelerados, são meses de exposição, então a gente tem aqui uma exposição a 72 horas, onde a gente tem algumas pequenas variações, mas praticamente todas elas estão falando de ensaio de imersão em solução de cloreto de ferro 6%. O método A dessa norma, ela traz aqui uma avaliação por pitch de aço inox, ligas de níquel e liga cromo para rolamento. Aço rolamento é uma liga cromo, não chega a ser aço inox, mas tem um teor de cromo bastante representativo. Então, para esses três materiais, todos esses métodos de A a F, essa norma, né, ela traz aqui esses três grandes grupos, aço inox, ligas de níquel e aço ligado ao cromo. O método A, exposição a 6% para medir pitch, o método B para medir corrosão intersticial. E, obviamente, mede pitch também de quebra. A diferença é que para medir corrosão intersticial tem que se criar um intertício. Então ela prevê o uso de uma outra peça não metálica posicionada sobre a superfície do corpo de prova. Os corpos de prova são retangulares na proporção de 2:1, e aqui a gente prende com uma borrachinha, com um elástico, prende um outro corpo de prova não metálico, gerando aqui um intertício. Então isso sai de exposição com o intertício, vai ter o mecanismo de aeração diferencial. Fora da região intersticial, a gente tem a corrosão por pitch acontecendo. O método A só prevê a corrosão por pitch. Ele não prevê o uso de um dispositivo para gerar um intertício. Os métodos C, D, E e F, eles são métodos associados ao levantamento da temperatura crítica. Então, quando é pitch, é exposição normal. Quando é intersticial, tem um dispositivo para gerar um intertício. Com uma pequena separação, o método C e D são para ligas de níquel e aço ligado ao cromo, e o método E e F para aço inox. Então, essa variação entre essas duas ligas está na temperatura de início do ensaio. Esses quatro métodos eles prevêem um cálculo matemático para chegar na temperatura esperada, tem a ver com elementos de liga de cromo, molibdênio, vanádio e níquel, e a partir do teor desses elementos a gente tem uma expectativa de temperatura. O ensaio começa a 5 graus abaixo dessa temperatura provável de que isso aconteça. A variação para o método A e B está na questão da solução, que ela tem adição de ácido clorídrico, e ela é feita em várias temperaturas. Então o corpo de prova é exposto a uma temperatura, vamos supor, de 15 graus por 72 horas. Depois 16 graus por 72 horas. Depois 17 graus por 72 horas, e assim por diante. A partir do momento que a corrosão intersticial tiver um ataque em profundidade de 0,025 mm, ou o pitch com ataque de 0,025 mm, a gente considera que aquela temperatura que foi capaz de gerar essa profundidade é a temperatura crítica. A partir dali tem uma incidência mais acentuada de corrosão por pitch ou corrosão intersticial. Esses 6 métodos, eles praticamente são similares com essas pequenas variações que eu expliquei para vocês. Aqui está uma fotografia, isso é um artigo publicado, vocês podem entrar nesse journal aqui, Journal of Loss Prevention in the Process Industries.
Espero não ter cometido nenhuma gafe em inglês. É, esses autores eles publicaram os resultados para o ensaio de imersão em cloreto de ferro para corrosão por pitch. Então ele tem uma exposição do corpo de prova, uma posição aqui do corpo de prova deitado, corpo de prova em pé. Essa exposição tem a ver com a taxa de deposição de cloretos e tudo mais. E aqui o resultado do ensaio. Então são corpos de prova com vários pontos de corrosão por pitch. Uma imagem ampliada desse ponto, vocês podem observar um orifício. Esse aqui é aquele pitch bonitinho, elíptico, né? Ele tem aqui o furinho na superfície e ele atua em profundidade. E ele está mostrando aqui que a região periférica do pitch não teve ataque nenhum, foi um ataque pontual, como a gente já discutiu esse mecanismo, né? Não precisa entrar nesse detalhamento de novo. Mas aqui o pitch aconteceu pela presença do cloreto, atacou a camada de revestimento, gerou um ponto anódico e um processo corrosivo localizado. Esse seria o resultado esperado para esse tipo de material. Tem uma norma de avaliação que mede a densidade, mede a quantidade de pits por área, o tamanho, a profundidade do pit, e a gente consegue classificar e comparar materiais diferentes com vamos dizer assim, ataques diferenciados, com maior intensidade ou com menor intensidade. Se o material não tiver pitch em 72 horas, ele é considerado que aquele material é resistente à corrosão por pitch, de acordo com esse método de ensaio. Falar um pouquinho também de ensaios eletroquímicos, que são ensaios simulados, que são feitos no material. É considerado um ensaio acelerado, pelo curto tempo de resposta. A gente tem aqui, para cada corpo de prova, de 4 a 8 horas de tempo de duração de cada ensaio. Vai depender das configurações que o ensaio é feito. A gente pode ser um ensaio mais lento, um ensaio mais rápido. Isso vai depender desses parâmetros que são configurados. A principal referência que a gente tem para ensaios eletroquímicos é a STMG5. Esse foi o primeiro método que foi criado. Ele é a referência para esse tipo de metodologia. Apesar dele ter sido feito em ácido sulfúrico, em solução de ácido sulfúrico, tentando ali representar reservatórios de contenção de ácido sulfúrico, a gente tem uma base de informações, né? Tem um método base que pode ser extrapolado para outros meios. Por exemplo, hoje é muito comum nos laboratórios de corrosão fazer esse ensaio eletroquímico em solução salina. Tá? Não precisa ser em solução de ácido sulfúrico. A gente tem a solução salina, que seria mais ou menos o que a névoa salina faz. A gente acelera a corrosão com um eletrólito mais forte, sem contaminar o ambiente com ácido, com sais, com outros materiais. É simplesmente um eletrólito mais forte para ter um resultado mais acelerado, e a partir daí a gente pode comparar os materiais. Tem outras normas também associadas, tem a G61, que já traz aqui uma variação cíclica do método. Então, o método potenciostático padrão, a gente começa de um potencial catódico e vai subindo o potencial até um valor anódico. No ensaio cíclico, esse potencial ele sobe, depois ele retorna, depois ele sobe de novo, é possível ter algumas variações. Só fazendo um parêntese aqui a respeito desses ensaios eletroquímicos, quando a gente tem um controle de potencial, vamos falar assim, varia o potencial e monitora a corrente, a gente tem um ensaio potenciostático ou potenciodinâmico. Quando a gente varia a corrente e monitora o potencial resultante, a gente tem um ensaio chamado ensaio galvânico. Então, ensaio de polarização potenciostática e ensaio de polarização galvânica. Então, só mesmo mostrando aqui a diferença entre eles. Um monitora a corrente e varia o potencial, o outro varia a corrente e monitora o potencial. Essa G69 para ligas de alumínios, esse G71 para corrosão galvânica, né? Teste eletroquímico de corrosão galvânica, como já tinha comentado com vocês aqui em cima. Bom, falando um pouquinho dessa norma, cara aqui do site da STM, uma bagatela de $52, né? O preço que o dólar está hoje, essa norma está bem carinha. Lembrando que a gente tem acesso via periódico CAPS. O ensaio basicamente ele prevê a construção de uma célula eletroquímica. O modo de construção mais comum é o modo de 3 eletrodos, ela pode ser construída com 2, com 3 ou com 4 eletrodos. O modo de 3 eletrodos é o mais comum. Basicamente é uma célula fechada, contendo o eletrodo de trabalho, que é a própria amostra metálica, um eletrodo auxiliar ou eletrodo secundário, que é o eletrodo de platina. É um eletrodo que vai fazer par com a amostra. Então, lembra da pilha galvânica, que a gente tem dois metais diferentes? Um metal é a amostra, o outro metal é o eletrodo de platina. Ele pode ser ora anódico, ora catódico, dependendo do potencial externo que é colocado no sistema.
E um eletrodo de referência, que o mais comum é o eletrodo de calomelano, eletrodo de prata saturado com cloreto de prata. Ele é usado para medir o potencial, né? O eletrodo de referência. Então a gente vai medir o eletrodo de referência em relação ao valor da amostra, o eletrodo de referência em relação ao valor da platina, do eletrodo auxiliar, e com isso a gente vai conhecer a diferença de potencial entre esses dois. Esse eletrodo aqui é um eletrodo secundário de referência, lembrando o eletrodo primário é o eletrodo de hidrogênio. Esse de calomelano é um eletrodo secundário aferido em relação ao eletrodo primário e é usado em ensaios eletroquímicos como o principal eletrodo de referência. É possível usar, no lugar da platina, um eletrodo de grafite ou um eletrodo de ouro, mas a platina é o mais comum, tá? O ouro, a platina é até mais cara do que o ouro, mas a platina é mais comum para esse tipo de ensaio. Basicamente, a construção é um sistema, né, uma pilha formada, na verdade não é uma pilha natural, então a gente chama isso de uma célula eletroquímica, entre o eletrodo auxiliar de platina e o eletrodo de trabalho, que é a própria amostra, monitorados em relação a uma referência. O modo mais comum, igual está mostrado aqui, é fazer essa montagem num único sistema, um único recipiente com os 3 eletrodos dentro desse sistema. Aqui está mostrando também um controle de temperatura por um termômetro, uma possibilidade de entrada e saída de gás, caso a gente queira monitorar a quantidade, o teor dissolvido de oxigênio ou de outro gás no sistema, mas também é possível fazer num vaso aberto, sem essa vedação aqui, igual está mostrando desse jeito. É possível fazer isso num recipiente tampado ou semi-tampado, para que a gente tenha ali uma recuperação do oxigênio dissolvido na água. Todo o oxigênio que entrar no processo corrosivo ele pode ser reposto através do oxigênio atmosférico. Quando a gente quer controlar a atmosfera, reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido, ou até mesmo tirar todo o oxigênio do sistema para que o hidrogênio seja o agente oxidante, a gente tem que controlar a atmosfera e fazer isso num sistema fechado. Uma boa parte dos casos, sistema aberto, mesmo com oxigênio atmosférico. A vantagem desse método é que ele é um referencial para o processo eletroquímico. O processo eletroquímico ele é a principal forma que a corrosão se processa, né? Ela é um processo eletroquímico onde a gente tem oxidação, redução e fluxo de elétrons através de um circuito. Como ele é simples de ser montado, um espaço pequeno, uma cuba pequena, com pequenos pedaços de corpo de prova, é um dos métodos mais usados em laboratório para medir resistência dos materiais em diferentes soluções. É um ensaio rápido, com 4 horas, com 6 horas a gente já tem os primeiros resultados. Cada corpo de prova ele é submetido a um ensaio que varia ali de 3, 4, 5 horas. Ele tem uma boa repetibilidade e uma boa reprodutividade. Isso é um dos grandes vantagens desse método em relação aos outros métodos. Por exemplo, exposição natural, exposição neva-salina, a gente tem que testar vários corpos de prova para ter uma média. Eles não têm um comportamento muito similar em relação ao processo corrosivo. Já esse ensaio potenciostático, esse ensaio eletroquímico, ele é um pouco mais reprodutivo e repetitivo. E ele é bastante sensível, a gente consegue monitorar 10 milivolts ou menos por minuto, uma variação de potencial muito pequena, com uma precisão de leitura da corrente muito grande. Então a gente consegue conhecer o comportamento desses materiais com uma precisão, uma repetição muito boa. E uma outra vantagem desse método é que como ele consegue monitorar o comportamento desde a região catódica, passando pela região anódica e subindo o potencial para valores mais elevados, os materiais que têm uma formação de camadas, os materiais que se passivam, são chamados de comportamento ativo-passivo, primeiro ele é ativo para corrosão, o produto de corrosão gera camada, a camada muda o potencial da superfície para um valor mais resistente, um valor mais nobre, e por um determinado período ali de potencial, esse material se torna bastante resistente à corrosão. Mesmo com a variação do potencial, a corrente não acompanha. Então, esse tipo de ensaio ele consegue mostrar o comportamento ativo-passivo das ligas. Os outros ensaios não. Por exemplo, uma liga de alumínio submetida a um ensaio de neva-salina ou um ensaio de exposição natural ou até mesmo um ensaio de corrosão por pitch, ele vai simplesmente mostrar o resultado da corrosão a longo prazo, mas esse comportamento ativo-passivo ele não é percebido nesse ensaio. Enquanto que no ensaio eletroquímico a gente consegue mostrar isso aqui com muita clareza. Essas curvas a gente já estudou quando a gente está falando de polarização, passivação, a gente entrou no detalhamento dessas curvas. Eu não vou entrar no detalhamento aqui, mas só lembrando um comportamento típico da região catódica, depois da região anódica. Se o material é ativo-passivo, ele vai se passivar e vai apresentar uma resistência. Se o material não é
ativo-passivo, ele vai apresentar uma taxa de corrosão crescente. Aquelas curvas que a gente analisou, inclusive foi foco de trabalho de vocês, são os resultados mais comuns desse tipo de ensaio. Aqui uma liga de alumínio que a gente fez no laboratório, então mostrando aqui a confecção do corpo de prova. A gente tem o costume de embutir o corpo de prova para que somente uma face exposta do corpo de prova fique em contato com a solução. Uma outra alternativa é usar corpo de prova cilíndricos, né? A gente consegue monitorar a área do corpo de prova que está imersa, mas quando a gente está trabalhando aqui com corpos de prova retangulares, por exemplo, uma chapa de aço, não tem como usinar ela na forma cilíndrica, a gente tem que cortar um retângulozinho, um quadradinho para poder fazer um ensaio. Uma opção é embutir em resina metalográfica, que vai gerar aqui um isolamento elétrico de todas as outras superfícies e deixar somente uma face exposta. Nesse ensaio aqui, para esse corpo de prova, a gente ainda optou por passar uma resina na borda para evitar a corrosão por fresta nessa bordinha aqui. Existem outras alternativas, como por exemplo, fazer aqui uma anodização no material ou uma passivação no material com uma solução ácida, por exemplo. Mas a gente optou por fazer dessa forma e deixando somente essa área exposta aqui de meio centímetro quadrado de área exposta. Um fio condutor é colocado na parte posterior do corpo de prova para fazer contato. Esse fio condutor é totalmente isolado até a conexão com o equipamento. A parte que fica imersa em solução, toda isolada, somente essa face exposta em contato com a solução eletrolítica. Aqui já é uma imagem em corte mostrando a superfície um pouco mais ampliada e uma imagem em corte mostrando aqui a profundidade dos pits nessa liga de alumínio. E aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura desses mesmos pits, mostrando aqui a morfologia. São cavidades que são geradas. Aqui a gente pode observar que a área catódica está completamente intacta, enquanto que uma determinada área anódica gerou pit, aqui um outro pit, aqui um outro pit, e eles acabam se encontrando, em alguns casos gerando uma grande área que num primeiro momento poderia não se parecer com pit, mas é porque a corrosão já está bastante acentuada, a gente já tem bastante áreas anódicas e elas acabam se encontrando. Aqui eu estou mostrando o início do ensaio, né? Essa aqui é a tela do software de controle do equipamento. A gente tem num primeiro momento a monitoração de uma característica chamada de OCP, seria potencial de circuito aberto. É o potencial que a amostra vai estabilizar com a solução. Corpo de prova preparado, lixado, a superfície completamente isenta de óxidos, isenta de sujeiras, colocada na amostra. O sistema vai simplesmente monitorar o potencial da amostra em relação ao eletrodo de referência ao longo do tempo, sem imputar, sem imprimir nenhum potencial externo. Então a gente vai ter aqui uma certa estabilização, aqui essa amostra não está completamente estabilizada, mas ela já está caminhando para uma estabilização em torno de um potencial. Esse início é para a gente ter uma referência de qual seria o potencial de corrosão, aquele valor onde a amostra se estabiliza com a solução, onde a gente tem uma taxa de corrosão, onde tem um potencial de corrosão, como eu já tinha explicado para vocês, para a gente ter noção desse valor. E o ensaio ele vai começar um pouco abaixo, por exemplo, 0,25 mV abaixo do potencial de corrosão. O ensaio ele começa numa região mais catódica, passa pelo potencial de corrosão e segue para valores mais anódicos. Então ele consegue varrer uma grande área. A gente consegue controlar a taxa de variação de potencial por segundo, por minuto, consegue variar como que a corrosão vai ser, como que a corrente vai ser medida. No ensaio potenciostático, varia o potencial, espera a corrente estabilizar, varia o potencial de novo, espera a corrente estabilizar. No ensaio potenciodinâmico, vai variando o potencial e vai lendo a corrente ao mesmo tempo, sem esperar estabilizar a corrente. Tem essas duas variações. Bom, aqui só mostrando mesmo essa questão, onde a gente pode trabalhar nesses tempos, o valor inicial do potencial, o valor final do potencial, taxa de variação de potencial. Essa primeira tela só mostrando aqui a estabilização do OCP. Uma vez estabilizado, uma vez conhecido aqui o potencial próximo de corrosão, a gente inicia o ensaio com valores mais baixos. Aqui já seria a tela do ensaio em si. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um tempo de monitoramento de 7.200 segundos. Opa, e aqui é 7.200 segundos. O valor de potencial em menos 0,0250 volts. A leitura vai até 1.2 volts, com uma taxa, né, o scan rate aqui de 0,2 mV por segundo. Então a gente consegue
trabalhar nessas taxas e consegue fazer o ensaio ser um pouco mais lento, consegue fazer o ensaio ser um pouco mais demorado. Lembrando que varia o potencial, espera a corrente estabilizar, faz a leitura da corrente e assim por diante. O resultado é o gráfico de potencial por log de corrente, como a gente já está acostumado a ver. Essa liga aqui, ela apresenta aqui um potencial de corrosão, a gente consegue fazer aquele cálculo das equações de Tafel nessa região, basta ampliar essa região, aplicar aqui a tangente dessa reta, a tangente dessa reta, ver o ponto de encontro, ou calcular os valores de Tafel, como eu já mostrei para vocês. Depois ele dispara a corrosão no comportamento ativo. Aqui ele já entra numa região de passividade. Essa curva ela não chegou a fazer aquela volta típica para valores mais baixos de corrente, mas esse patamar gerado, deixa eu tirar essas anotações, esse patamar aqui gerado, onde o potencial subiu de 0,2 até 0,7 e a corrosão ficou parada aqui em torno de um valor estável de corrente, indica que nessa região aqui houve a formação de uma camada. Essa camada segurou o potencial, segurou a corrente, segurou a taxa de corrosão em valores mais baixos, e a partir de um ponto ele não consegue segurar mais, o potencial dispara, a corrente dispara junto com o potencial. Esse ponto é o ponto que a corrosão por pitch acontece, onde a camada já não consegue mais proteger o sistema. Então são as formas comuns. Esse aqui é um ensaio real, ensaio feito no laboratório lá do DEMAT, onde a gente tem como fazer esses ensaios. A gente tem equipamento, tem corpo de prova, tem já uma certa expertise em confecção desses corpos de prova, e a gente consegue facilmente encontrar esse comportamento dos materiais. Os pontos de controle são potencial de corrosão e densidade de corrente de corrosão, o potencial crítico para gerar camada passiva e o patamar, né? O patamar gerado, se ele é mais alto, se é mais intenso ou menos intenso, e principalmente o potencial de pitch, a partir do ponto no qual o pitch acontece e gera aqui um dano no material. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre ensaio. Espero que tenham curtido a aula. Não entrei muito no detalhamento da norma, de detalhes técnicos, operacionais que as normas prevêem. Isso basta uma leitura na norma, basta conhecer essas principais referências, saber onde consultar, ler a norma que lá tem todo o detalhamento, controle de temperatura, qualquer angulação, qual que é a altura que o sistema tem que ficar. Tudo isso está na norma. A ideia aqui é trazer uma visão geral sobre esses ensaios, ensaio de corrosão atmosférica para corrosão generalizada, tanto atmosférica com exposição natural quanto ensaio acelerado, e os principais ensaios aqui para corrosão localizada. Tem vários outros, tem ensaios para medir corrosão por fadiga, tem normas de ensaios para medir corrosão intersticial, eu mostrei algumas aqui para vocês, tem outras, tem normas para medir potencial de solo com tubulação enterrada. Então basta a gente procurar um pouquinho que encontra. A ideia dessa aula é dar um panorama geral, dar uma visão geral sobre esses principais ensaios, os que são utilizados, para que, caso vocês precisem, a gente consiga já dar um direcionamento para vocês. No departamento a gente tem o potenciostato, a gente consegue fazer esse ensaio de corrosão eletroquímica. Nós não temos neosalina nem ensaios de exposição natural, mas a gente consegue simular corrosão por pitch, consegue simular essa corrosão eletroquímica, e a gente já tem algumas outras em mente, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço para vocês, boas férias, bom fechamento aí de semestre. Espero vê-los todos no próximo semestre. Fiquem bem, um grande abraço.